Se você chegou aqui nesse vídeo, é porque existem duas situações possíveis. Uma, você quer fazer biomedicina e quer ter certeza se realmente vale a pena. Ou você começou a estudar biomedicina agora e quer saber se você fez a escolha certa. Bom, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a carreira do biomédico, um pouquinho sobre a minha trajetória como biomédico durante esses últimos anos, o que aconteceu comigo, e responder essa pergunta se realmente vale a pena biomedicina em 2026. Se você é novo por aqui, eu sou o Diego Charles, eu sou biomédico, analista clínico, já atuo na área há 9 anos. E não deixe de dar o seu like nesse vídeo, se inscreva, ative as notificações para você ser avisado dos próximos vídeos, que teremos outros. Você pode deixar o seu comentário sobre sugestões do que você gostaria que a gente falasse. Também queria dizer que nós temos um e-book disponível no link que eu vou deixar aqui na descrição, e é sobre hemograma, destravando o hemograma, um guia prático. Nesse e-book a gente fez ele com o objetivo de ser uma espécie de tira-dúvidas. Então, no momento em que você está ali fazendo uma análise com o hemograma na sua frente e você se depara com alguma situação, com algum parâmetro que você não tem certeza do que fazer, você vai, pega o guia, escolhe lá o tema específico que você está buscando, tenta entender quais são as medidas que você pode tomar a partir daquele resultado. Então é mais ou menos um guia rápido para você tirar dúvida e fazer a sua análise assertiva. Então o link está na descrição do vídeo, ele está na promoção por tempo limitado, então essa é a hora de você aproveitar, porque depois ele vai subir o preço novamente. Então sem mais delongas, vamos embora para o vídeo. Bom, a biomedicina, ela não é um curso novo, como muitos acham. Ela já tem mais de 50 anos de existência e ela, na sua origem, ela foi criada com outro nome, com o intuito de formar profissionais para serem docentes, professores do curso de medicina, porque os médicos estavam se formando e não estava tendo profissionais capacitados para lecionar, ou que quisessem lecionar, no caso. Então, pensando nessa demanda que estava acontecendo naquele momento, eles decidiram criar o curso de Ciências Biológicas, modalidade médica. O intuito era formar professores para os cursos de medicina e também de outros cursos da área da saúde. Mas o interessante desse curso é que a carga horária, as disciplinas, elas eram tão profundas e complexas que eles começaram a perceber que haveria a possibilidade de uma ampliação da atuação desses profissionais, visto o conhecimento que eles tinham. E aí começou-se a atribuir outras funções para esses profissionais. Então teve a aplicação na pesquisa, eles começaram a atuar como pesquisadores, né, mestres, doutorados, pesquisando doenças, vacinas, tratamentos alternativos. E à medida que os anos foram passando, eles também foram sendo atribuídos à área de vigilância sanitária, de epidemiologia, também foram inseridos na parte de análises clínicas, que até então era uma área completamente dominada pelos farmacêuticos. Além disso, bromatologia, microbiologia. Nos últimos anos já foi atribuído a parte da imaginologia também, que foi um avanço. E talvez um dos mais recentes é a parte da biomedicina estética, que está crescendo absurdamente. Pelo menos aqui no meu estado eu tenho observado isso. Não sei como tem sido aí no restante do Brasil. Deixa aí nos comentários qual é a área que mais se destaca da biomedicina no seu estado. Então, sobre esse breve resumo da trajetória dessa carreira, a gente percebe o quanto ela foi e é versátil. Enquanto um mesmo profissional biomédico pode atuar em diversas áreas, né? São mais de 30 áreas em que o biomédico pode atuar desde que ele se especialize. Então a gente consegue perceber que ela não é uma profissão estática. A biomedicina não é uma profissão onde você se forma em uma coisa específica, em uma área específica, e você vai morrer nessa área específica. Não, você pode ir se especializando e se capacitando e atuando em áreas diferentes. E isso já de cara já é um diferencial para comparado a outras profissões. Mas a gente sabe que não existe nada perfeito, né? Nem tudo são flores. E um dos temas de comentários que eu mais recebo é sobre a questão da valorização, sobre o piso salarial. E isso, de fato, é uma realidade ainda até o momento, presente momento de 2026, o fato da biomedicina não ter ainda um piso salarial. E talvez sobre a sua desvalorização. Mas eu queria deixar um ponto específico sobre a valorização.
isso não é um tema restrito à biomedicina. Ela abrange muitas outras profissões, mas em geral das áreas da saúde. A gente sabe que ainda existe uma glamourização da medicina em contrapartida com todas as outras demais áreas, como enfermagem, a própria biomedicina, a farmácia, a psicologia, enfim. A gente sabe que existe esse glamour ainda sobre a medicina e que todos os demais profissionais não conseguem ser valorizados igualmente. E a gente sabe da importância de cada profissional para a saúde, da multidisciplinaridade que existe na busca da saúde dos indivíduos, né? Não existe apenas um profissional capaz de abranger todas as situações e demandas da saúde do ser humano. Então, é por isso que existem várias áreas. Então, essa realidade de desvalorização não é restrita à biomedicina. Agora, o ponto sim sobre o piso, de fato, nós ainda não temos, que é uma coisa que eu não consigo entender o porquê ainda não foi estabelecido o nosso piso, porque já existe um conselho federal, existem os conselhos estaduais, dos quais nós pagamos anuidades anualmente e que não são baratas e que recentemente também foi descoberto ou está sendo investigado um esquema de corrupção dentro do Conselho Federal de Biomedicina, que isso é um tema que a gente pode discutir em um outro vídeo, mas sim, ainda é uma realidade nós não termos um piso na nossa classe e que eu não consigo encontrar justificativas para que isso ainda não tenha sido aprovado. Mas, pelo menos no lugar onde eu moro, na cidade em que eu resido, no estado onde eu trabalho, eu nunca recebi menos do que o piso salarial do farmacêutico. Então, todos os lugares em que eu trabalhei, na minha cidade, no meu estado, eu sempre recebi igual o valor dos colegas farmacêuticos que já têm um piso e que, inclusive, estão lutando para que esse piso seja aumentado também, né? Eu sei que essa não é uma realidade de todo o Brasil. Eu sei que existem colegas, principalmente talvez em cidades pequenas, em interiores, onde já receberam propostas absurdas de salário, às vezes salário mínimo, talvez até menos do que um salário mínimo, devido a nós ainda não termos um piso salarial. Mas eu creio que se você é de uma cidade grande, de uma capital, a probabilidade, a possibilidade de você receber igualmente ao piso do farmacêutico, essa probabilidade é maior. Pelo menos no meu caso, sempre aconteceu assim. Bom, então aí você me vê falando disso e fala assim, então não vale a pena. Mas na minha opinião, a minha resposta é sim, vale a pena. Durante esses anos atuando na área especificamente de análises clínicas, notório para mim a importância do profissional biomédico dentro do ambiente hospitalar, por exemplo. O quanto nós somos indispensáveis. Nosso papel é fundamental para o diagnóstico dos pacientes. Há alguns anos atrás se falava muito sobre a clínica ser soberana e, de fato, a clínica ainda é um fator predominante na decisão, tratamento dos pacientes, mas análises clínicas têm crescido tecnologicamente muito nos últimos anos. Há cerca de 30 anos atrás, mais ou menos, processos de exames ainda eram muito rudimentares, eram muitos processos manuais de manipulação de reagentes, de manipulação de testes, de forma que as possibilidades de erro eram muito grandes de fato. Mas nos últimos 20, 10, 15 anos, a área de análises clínicas, por exemplo, que é a minha área, tem crescido a parte de automação de forma absurda. Hoje, no laboratório que eu trabalho, eu creio que são mais de 10 equipamentos que trabalham simultaneamente, processando exames diferentes para aumentar a velocidade de análise, ou seja, você demora menos tempo processando esses exames e você consegue processar um volume muito maior em menos tempo. É uma área que está crescendo muito e isso mostra a importância do laboratório junto à clínica para o diagnóstico de doenças nos pacientes. Então, a medicina, sim, embora tenha um fator importante na parte clínica, a parte laboratorial ainda existe um peso muito, muito grande. Para ter uma ideia, no lugar que eu trabalho, nós temos um equipamento que ele mesmo consegue fazer um esfregaço sanguíneo, uma distensão sanguínea numa lâmina,
Um outro módulo do equipamento faz a coloração dessa lâmina e um outro módulo do equipamento tira foto das células. O analista que está ali para interpretar, ele já deixa de realizar essas atividades manuais que exigiria tempo e às vezes tentativas, porque às vezes nem sempre dá para fazer de primeira. Ele já não tem esse tempo gasto, porque ele já se preocupa apenas em analisar. O equipamento já entrega isso tudo para ele, digamos, mastigado, para que ele apenas foque em interpretar, em analisar aqueles resultados e liberar esse resultado para o médico. Então, assim, a gente percebe que tem crescido de forma incrível a parte tecnológica sobre análises clínicas, ajudando os médicos a tomar decisões mais assertivas a respeito dos seus pacientes. Então, é uma área que eu gosto muito e que se você também gosta de tecnologia, de equipamentos, de mexer em máquinas, é muito interessante, é muito legal, porque a gente aprende a calibrar esses equipamentos, a controlar esses equipamentos, a manuseá-los mesmo no nosso dia a dia. Trabalhar junto com máquinas e com colegas é muito legal. Embora elas sejam muito tecnológicas, elas ainda precisam da nossa visão humana, né? Para a interpretação. Então, eles conseguem acelerar os processos, mas no fim ainda somos nós, profissionais, que fazemos a análise e liberamos esse resultado. Hoje eu também sou concursado, eu sou profissional da rede EBSE, que agora mudou para HU Brasil. No passado eu passei no concurso, depois de 3 tentativas, e na terceira, graças a Deus, deu certo. Dentro da nossa área, trabalhar hoje na rede EBSE, em questões salariais, ela está no alto, assim, entre os maiores salários. Eu acho que a gente só está abaixo da perícia criminal e talvez nem tão abaixo, porque dependendo às vezes do concurso, esse valor salarial pode variar. Então, de fato, é um setor que paga muito bem aos seus profissionais e que sim, exige concurso, né? Então, cabe a nós estudarmos, né? Ou seja, talvez a sua dúvida sobre se a biomedicina vale a pena esteja muito atrelado apenas ao fator biomedicina. Só que o sucesso profissional, ele não tem apenas um fator, que é a sua formação. Tanto que existem pessoas que têm sucesso financeiro na vida que não têm formação nenhuma. Então, o ponto não é, a pergunta talvez não é necessariamente se biomedicina vale a pena, mas talvez é você olhar para você, para dentro e tentar encontrar em você as motivações pelas quais você quer fazer biomedicina e entender que você vai precisar fazer mais coisas além da graduação em si, porque ela sozinha não garante muita coisa. Você precisa ser um aluno de destaque, você precisa se esforçar, você precisa fazer conexões desde a faculdade até depois de formado, continuar a criar relações, networks, né? Porque a questão sobre indicações ainda é muito forte, não só dentro da biomedicina, como em qualquer área. Então, você conhecer pessoas que acreditem no seu potencial, porque veem que você foi um aluno, por exemplo, que se esforçou durante essa graduação, que mostrou um diferencial, elas vão abrir portas para você, porque elas veem em você alguém que se esforça. Então, não existe apenas um fator, existem fatores que precisam corroborar juntamente para que você obtenha o sucesso. Eu tinha um objetivo também, você precisa ter um objetivo. O meu era, eu quero passar em um concurso. Então, durante esses anos, eu fui me preparando. No começo, não tanto, mas no momento em que isso entrou na minha cabeça, eu quero e vou passar no concurso, pronto, eu comecei a focar. Foquei os meus objetivos naquilo, no que eu precisava aprender, no que eu precisava estudar para realizar essas provas. Eu realizei 3 provas, na terceira, graças a Deus, deu certo. E hoje eu sou funcionário da rede EBSER, do qual eu tanto desejei. Então, vale a pena? Sim, mas entenda que a graduação não é apenas o único fator que vai dizer se você vai ter sucesso ou não. Tenha em mente todos esses outros fatores que eu falei para que você consiga obter êxito. No meu caso, foi na análise clínica, mas você, se for a biomedicina estética, se especializar, se capacitar, talvez investir em abrir o seu próprio negócio, se for a imaginologia da mesma forma e assim para todas as áreas da biomedicina. Então, assim, entenda que você precisa colocar a mão na massa, se esforçar mesmo, não ser só mais um, mas tentar se destacar no meio dessa multidão para que você consiga ter seu sucesso na biomedicina.
Então, se você chegou até aqui, muito obrigado. Deixe o seu like, deixe no comentário qual é a sua opinião, se você concorda comigo, se você discorda, sobre temas que você deseja que a gente fale mais nos próximos vídeos. E se inscreva no nosso canal. Então, abração e até a próxima.